Bem-vindos ao Treino a Consciência. Eu sou Marcelo Graça e este é o podcast que procura aumentar a tua consciência acerca do exercício e saúde com base em evidência científica. E agora, vamos! Já que percebemos estas alterações todas que ocorrem, não só a nível físico, como a nível, neste caso, social, a nível comportamental, entre outras, é importante agora passarmos para uma fase seguinte, onde eu quero dar-vos aqui a percepção daquilo que é a importância do treino. A nível daquilo que é a massa muscular esquelética, daquilo que é o músculo, o treino pode ter impacto, as guidelines são explícitas, e eu queria falar-vos aqui que nós sabemos que entre os 50 e os 80 anos existe aqui um declínio de cerca de 30% daquilo que é a massa muscular destes indivíduos. Ou seja, de um tecido que representa aproximadamente entre 30 a 40% do peso corporal do mesmo. A diminuição desta massa muscular ocorre sobretudo ao nível dos membros inferiores. Atenção, esta parte é importante, e estejam atentos, porque estas fibras do tipo 2, estas fibras de contração rápida, por exemplo, para a reação a uma queda é bastante importante. Então, este declínio destas fibras de contração rápida é importante nós, através do treino de força, atenuarmos esta mesma perda, porque caso contrário, iremos estar muito mais predispostos a ter um risco acentuado de quedas. E segundo aqui um estudo produzido por Tinetti, em 2003, Preventing Falls na população idosa, vocês onde procurar esse mesmo artigo, eu vou deixar também aqui na descrição. Nós sabemos que a população idosa, a partir dos 65 anos, tem, neste caso, um risco, cerca de, basicamente, 30% desta população acaba por ter uma queda por ano. E refere ainda neste artigo que uma em cada 10 dessas quedas, que ocorrem uma vez por ano em 30% da população com 65 ou mais anos de idade, podem incorrer em lesões graves, muito nomeadamente aquilo que é a fratura do colo do fémur ao nível da anca, e que, pensem um pouco, uma queda numa pessoa com esta idade e uma queda numa pessoa com 20, 30, 40 anos, é completamente diferente. Então, o que é que esta lesão grave nesta pessoa com mais de 65 anos pode desempenhar? Pode acabar por trazer como consequências. Então, as consequências podem ser que a pessoa fique imobilizada. A questão de ficar imobilizada vai diminuir logo substancialmente aquilo que é a sua atividade física, consequentemente vai aumentar o risco de prevalência de uma enorme quantidade de doenças crónicas e que, por fim, em última instância, podem levar ao óbito e à morte desta mesma pessoa. Então, a prevenção de quedas através daquilo que é a prática de exercício físico é preponderante. Relembro, segundo Tinetti, em 2003, cerca de 30% das pessoas com mais de 65 anos cai uma vez por ano. Uma em cada 10 destas quedas pode levar a lesões graves. Lesões graves que podem pura e simplesmente levar a óbito e a morte deste mesmo indivíduo nesta população com 65 ou mais anos de idade. Pronto, esta parte era importante passar para dar aqui uma consciência relativamente desta problemática e da importância do exercício físico nesta mesma população. Agora, o que é que fala aqui relativamente às guidelines e que coisas é que nós podemos desde já começar a implementar para vermos também esta mesma população e como é que podemos trabalhar com a mesma. Anteriormente falei daquele questionário, daquelas questões associadas às 20 questões que podem ter um score até 40 e entre aqueles valores têm diferentes estágios, sendo o estágio robusto, independente, pré-frágil, frágil, e podemos sim e devemos complementar esta mesma avaliação com uma avaliação física, fazendo alguns testes, aplicando algumas baterias de testes, e existem testes específicos que podem ser utilizados para ver qual é que é a capacidade funcional desta população, já que é isto que nós queremos trabalhar. Valores de corte que são importantes ter em consideração, que é aqui um teste que se chama 6-minute walking, ou seja, andar durante 6 minutos. Se nós vermos que esta população com 65 ou mais anos de idade tem valores inferiores a 300 metros, então tem dificuldades de mobilidade e uma reduzida capacidade funcional. Naquilo que é a velocidade da sua marcha, se tiver uma velocidade da marcha inferior a 0,8 metros por segundo, então também tem aqui uma dificuldade naquilo que é a sua capacidade de marcha.
Outro teste que existe, que é o Time Up and Go, que é o TUG Test, que consiste basicamente em o idoso se levantar, a percorrer 3 metros, contornar um pino e voltar a sentar-se, de onde partiu, numa caixa onde a pessoa está com o joelho alinhado aqui com o calcanhar, com o joelho fletido a 90 graus. Se a pessoa partir de uma posição sentada, acelerar, contornar o obstáculo a 3 metros, voltar a sentar-se e fizer valores, demorar uma quantidade de tempo inferior a 20 segundos, então tem um risco de queda baixo. Se demorar mais do que 20 segundos ou 20 segundos, tem um risco de queda elevado. Então, existem aqui também, tal como a força de preensão manual para avaliar questões como a sarcopenia e a osteoporose, existem aqui um conjunto de bateria de testes que aplico no estúdio e que todos nós, neste caso profissionais da área de saúde, e também não sendo profissionais da área de saúde, mas pessoas que têm os seus pais que simplesmente podem pegar no relógio com o sistema GPS e ir andar com ele e ver, olha, qual é que é a distância que percorremos aqui em 6 minutos? Qual é que é a velocidade da nossa marcha? Ou seja, percorrem 5 metros, contam quanto tempo é que esse mesmo idoso demora a fazer 5 metros e dividem o tempo que ele demorou pelo, ou seja, velocidade é igual à distância a dividir pelo tempo, dividem essa distância, esses 5 metros, pelo tempo que demorou e ficam perfeitamente com esta velocidade da marcha. Ou seja, isto pode ser aplicável por todos nós, sendo profissionais ou não, mas para nós termos a consciência de qual é que é o estágio e em que fase é que este idoso se encontra e qual é que é a importância e o impacto da prática de exercício físico para o mesmo. Guidelines também que esta população tem, nós sabemos que segundo aqui o American College of Sports Medicine, a última edição, que deve ser feito aqui treino de força 2 ou mais vezes por semana. Importa que sejam integrados em cada sessão cerca de 8 a 10 exercícios direcionados para os principais grupos musculares, 1 a 3 séries, sendo que numa fase inicial podemos fazer mais aquilo que é o treino em circuito, fazendo uma série de cada exercício, exercício A, exercício B, exercício C, aqui com 8 a 12 repetições. Numa fase mais avançada, podemos, por cada exercício, incrementar um maior número de séries, aqui até as 3 séries, e progredindo também nas intensidades da carga. Este treino pode ser elaborado com elásticos, com cargas, com peso corporal, com máquinas, de modo a que haja constantemente uma progressão também. O que é que se pode esperar? Existe aqui um livro muito bom, que eu também queria vos dar aqui a referência, que é Atividade Física na População Idosa. Atividade Física em Pessoas Idosas. Que foi escrito aqui por Fátima Batista, que vocês podem ver este mesmo livro, que tem aqui diversas ferramentas, diverso conteúdo de sumo que podem extrair para o vosso dia a dia, se querem aprofundar mais nesta área. E neste mesmo livro refere que aquilo que é esperado através do treino de força nesta população, pelo facto de ter por si só uma condição física mais baixa relativamente àquilo que são os adultos saudáveis e que fazem também o seu treino, nós sabemos que aquilo que se pode esperar através da implementação do treino de força é um aumento de cerca de 10 a 30% naquilo que é a área de secção transversa do músculo, ou seja, no volume do músculo, e que se pode esperar também que haja um aumento na ordem dos 30 a 100% daquilo que é a força muscular, na capacidade de produzir força. Não só no volume, na hipertrofia muscular, como também, como referi agora, naquilo que é a capacidade de produzir força na ordem dos 30 a 100%. E que também se espera que haja ainda um aumento de 1 a 3 kg de massa muscular esquelética. Então, sabendo que o músculo é um órgão endócrino, isto vai ter influência em diversos aspectos, não só fisiológicos, como também metabólicos, fazendo com que consigamos, sim, chegar àquilo que era o objetivo final, mais nomeadamente o objetivo de aumentar o número de anos de vida saudável àquilo que é a dita esperança média de vida desta mesma população. Nesse mesmo livro também fala de uma quantidade específica deste macronutriente da proteína que devemos ingerir diariamente. Refere aqui a recomendação de ingerirmos cerca de 1,6 gramas por quilograma do peso do idoso em proteína. Também existe aqui uma recomendação de 800 unidades internacionais de vitamina D que vão estimular e proporcionar aqui um aumento da síntese proteica. Então, implementarmos basicamente desde já estas referências de mais do que 2 vezes por semana realizarmos treino de força
1 a 3 séries, 8 a 10 exercícios, 8 a 12 repetições, implementarmos aqui uma dieta com quantidades de proteína superior a 1,6 gramas por quilograma do peso e também começarmos a ter aqui esta suplementação de vitamina D das 800 unidades internacionais diariamente, acaba por ser aqui algumas estratégias que nós podemos começar a desde já também implementar nesta mesma população. Também é referido aqui na ACSM para aquilo que é a parte da componente aeróbia, a realização de 150 a 300 minutos de treino cardiovascular de intensidade moderada, ou se for, neste caso, de intensidade vigorosa, os 75 a 150 minutos, ou uma combinação de ambas. Imaginando, se fizerem 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, alcançam já aqui, nesta população, os 150 minutos por semana. E se quisermos ainda ter em consideração o número e a quantidade de passos, também aqui entre os 7.000 e a 10 passos, 10 passos por dia, também aqui é um valor que está presente nestas mesmas guidelines e que podem procurar alcançar os mesmos. Importante é desde já começarmos então a pensar em como é que podemos ser aqui agentes promotores de saúde e ajudarem também aqui a promover este mesmo podcast. Então eu peço-vos que, se gostaram do episódio e se virem alguma utilidade no mesmo, partilhem com quem achem relevante, sigam aqui na plataforma no Spotify e subscrevam o canal no YouTube. E pronto, era isto que eu queria neste caso referir ao dia de hoje, caracterizar esta população, dar estas prevalências a nível demográfico, a nível nacional e a nível mundial, sendo que em Portugal nós conseguimos perceber que 23,4% da população tem 65 ou mais anos de idade, e as projeções vão dar valores muito mais elevados aqui já para 2030, na ordem dos aproximadamente 40%, e a nível mundial atualmente, se Portugal tem os 23,4%, a nível mundial existem 800 a 100 milhões de idosos, que corresponde aqui a 10% da população mundial. E então, nós tendo 23,4%, são valores muito mais significativos. Então, segundo aqui também, esqueci de referir, aqui segundo a ONU, nós somos, num estudo que foi feito em 50 países, nós somos, em valores relativos, não em valores absolutos, em quantidade de pessoas, em valores percentuais, nós somos o 4º país com valores mais elevados de pessoas idosas. Então nós temos que mesmo preocupar-nos com esta mesma população, porque é ela significativa naquilo que é o nosso aspecto demográfico e que vai tender a aumentar. E então nós só somos superados pelo Japão, pela Finlândia e pela Itália. Portugal é o 4º país com maior quantidade de população com 65 ou mais anos de idade. Então vamos promover e partilhar este episódio para que ele chegue a mais pessoas e para que consigamos promover saúde com base em evidência científica, com base em conhecimento, como eu vos procurei trazer aqui. Ok? Um grande abraço, força! Obrigado pelo tempo que dedicaste a ouvir este podcast. Espero-te na próxima terça. Um grande abraço e vamos!